voltamos a falar sobre APIs robustas e nós já iniciamos a configuração da nossa classe Startup lá na camada de apresentação nas últimas 2 aulas, e hoje nós vamos fazer a configuração da classe Program. Lembrando que essa classe ela já vem meio que pronta pelo template do ASP.NET Core, mas nós vamos refatorar ela para ela chamar a nossa classe Startup. Então, vamos à aula. Bom, nós temos aqui a classe Program, vamos começar a refatorar ela. Deixa eu apagar tudo que tem aqui. Vamos lá fazer a configuração dessa classe. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte: vamos importar alguns using, né? Alguns namespaces que aqui são importantes. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu pegar aqui alguns namespaces, igual system.io. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou colocar o nosso namespace, que tá dentro de minha primeira API. Tá aqui dentro mesmo. Depois vamos colocar a classe, uma public class program. É exatamente isso. E agora vamos fazer algumas configurações. Vamos lá. Primeiro, vou colocar a classe estática. Deixa eu só trazer para cá. Perfeito. Estática com um iHost builder. E a gente vai fazer uma configuração do nosso builder. E aqui vamos nomear ela como Create Host Builder. Também vocês já viram alguma classe console com esse tipo de parâmetro. Vamos voltar agora e fazer a nossa configuração. Primeiro vai ser um host, e aqui eu coloco o Create Default Builder usando o nosso ergs. Mas não acaba por aí. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer primeiro a configuração do nosso host default usando aqui o Web Builder. Essa versão tá ótima do Visual Studio. Ele tá completando bastante coisa aqui que a gente precisa. Tem esse build startup, mas a gente vai fazer de outra forma aqui. Primeiro vamos colocar nesse Web Builder, vamos utilizar, né, using settings, tá? Para a gente trazer a nossa configuração dessa forminha aqui, ó. Primeiro vamos fazer essa configuração aqui, Web Builder, use settings, usando dessa forma aqui, passando esse parâmetro, dt com erros, pronto, e colocando aqui como true. Depois nós vamos usar o Kestrel, tá? Kestrel, vamos lá. Depois o using com o ES Integration. Por fim, a gente tem o Capture com Startup Erros. Perfeito. O parâmetro aqui para capturar o Startup Erros true. Use Content é o padrão, né? O padrão do path. Use Content Root. E aqui até tá trazendo pra gente, né, o Directory Get Current Directory. Perfeito. E agora nós vamos fazer uma configuração aqui. Configure App Configuration. E aí a gente vai usar 2 parâmetros. O primeiro é como hosting. A gente só precisa desse carinha para a gente trazer qual environment o sistema está usando atualmente, tá? É o hosting context.
Vamos usar primeiro o primeiro parâmetro, é o host context. Então deixa eu colocar aqui host context e por último config. A gente vai fazer uma configuração agora que ele vai trazer baseado no nosso ambiente, nosso environment, a configuração do app settings. Se você for ver lado esquerdo aqui, nós temos o app settings de produção e o app settings de ambiente de desenvolvimento, development. Então vamos fazer essa configuração agora. Eu gosto de fazer dessa forma aqui, usando o env, e no hosting context eu trago o host environment. Depois, lá do config, a gente faz o seguinte: traz um add JSON file e vamos trazer o nome aqui do nosso app settings. Vou pegar esse nome aqui, aí appsettings.json, e de forma ele tem um parâmetro optional como true, e por fim tem um reload change. Então quando for alterado, a gente coloca ele para true, para que no reload ele traga as alterações. Perfeito. Agora vamos fazer a outra configuração, que é do nosso ambiente, que pode ser o development, pode ser homologação, enfim, depende de qual a configuração você vai usar. Mas nós vamos usar só dois, que é o production, né, que é só o app settings, e o development. Então, usando aqui o add JSON file, e nós vamos usar essa configuração aqui embaixo, só que com uma diferença. A gente vai pegar o nome após JSON junto com o nome do environment name, tá? Antes .json app settings aí o nome do environment.json. E aqui a gente faz uma outra configuração que a gente colocou aqui em cima, que é o optional true e reload change true. Perfeito. Com isso nós temos a configuração que a gente precisa, tá? E nós vamos fazer agora adicionar essas variáveis, né, dentro do nosso config add environment variables. Perfeito. E agora eu vou fazer a configuração de chamar a nossa parte, né, da startup. Então nós vamos colocar use startup e colocamos o nome da nossa classe, que é a classe startup que a gente criou nas últimas aulas. Ao invés de eu coloquei aqui errado, mas beleza, eu posso colocar esse var host aqui, e aqui eu coloco um return. Você pode fazer de outra forma também, tá? Não precisa deixar assim, e aí você pode tirar e deixar ele com um lambda aqui no finalzinho, e aí ele já vai retornar, né? Vai retornar automaticamente. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Tem mais um pedacinho para a gente fazer de configuração, mas nós vamos trazer na próxima aula. Então eu te espero na próxima aula.